Gente, ele é muito engraçado, né? Essa vibe dele. É porque ele não sabe o que eu preparei pra ele. Ah! Ele não sabe. Muita câmera nessa hora. Eu preparei um arquivo confidencial. Mentira. Está no ar! Então, Leonardo, a primeira pergunta que eu vou fazer, eu li o Pingente de Sangue, conheci o Brian. Personagem super... Eu até falei, gente, tem espaço pra vampiro? Sempre tem, né, gente? Como não, né? Assim, seres assim que a gente... Seres mais gelados, enfim, mais frios. Aliás, Rafa, eu quero agradecer muito a sua resenha, porque eu achei muito legal você ter escrito que ele tá mais pra encantar... Ele mais encanta do que aterroriza. Eu achei muito legal, assim, porque é bem a essência mesmo do personagem, né? Não, mas porque a gente pensa assim... porque, assim, ou a gente é um vampiro muito perfeito, né? Ou é um vampiro mega aterrorizador, que mais quando os homens escrevem são mais aterrorizadores os vampiros do que... Mas ele não, ele é um vampiro assim super, sei lá, eu gostei da vibe dele, né? Então, eu acho que os desenhos que você fez também no livro, eles ajudam muito a gente a criar uma... Não só na cabeça. Quando a gente está lendo o livro é muito gostoso você criar aquele personagem. Claro que quando fazem um filme não é nada daquilo que a gente esperou. Mas quando tem desenho no livro, isso ajuda muito a gente a ter uma noção de como é que o autor imaginou esse personagem. Porque você bota tipo assim, essa cara quadradona dele, sabe? Sim, sim. Eu imaginei ele meio Último dos Moicanos, sabe? Daniel Day-Lewis no auge. Ele foi uma coisa meio, sabe? Com aquela cara meio né, quadrada, isso. Sim. E como é que surgiu isso na sua cabeça de falar sobre vampiro? Você sempre gostou, porque você falou que é ator. E aí, como é que... Você queria ser um vampiro? Como é que é? Bom, então, na verdade, eu sou... eu sempre gostei desse universo de ficção e fantasia, né? Foi ótimo. Eu sempre gostei desse universo de ficção e fantasia, né? E por ser ator, ser formado em artes cênicas, assim, sempre foi uma coisa que esse universo lúdico, essa coisa de criar histórias, construir personagens, já é uma coisa que foi muito presente na minha vida. Só que eu nunca imaginei que um dia eu poderia publicar isso, construir um personagem que saísse dos palcos, que saísse de qualquer outro lugar, para literatura. Mas eu sempre gostei muito de escrever, assim, porque quando você constrói uma personagem, você está criando os antecedentes, o psicológico, o que ela sente, os movimentos, como ela age, quais são as motivações dela, qual é o passado dela, o que levou ela a cometer tal atitude. Então isso já é uma questão de construção de personagem. E nessa brincadeira, assim, nessa piração de construção, eu acabei começando, porque eu sempre gostei desse universo, eu sempre fui fascinado por esse universo de vampiros, assim, sempre me fascinou essa questão do mistério, essa questão do mito, né, tipo, eles existem, eles não existem. Começou com o Vlad Impalador na Transilvânia, e ele realmente existiu, ele realmente foi um tirano, ou ele tinha um lado humano. Então todas essas questões, elas me motivaram a criar o Brian Thomas, criar o personagem e começar a desenvolver a história. E foi um processo muito louco, assim, porque eu comecei a criar e foi uma coisa muito catártica e foi um processo muito natural, assim, porque eu fui escrevendo e as ideias foram fluindo, assim, e a história começou a surgir na minha cabeça. E a questão da Sociedade dos Guardiões Seculares, então assim, quando eu vi, ele já tinha um universo dele, já tinha um contexto, já tinha uma história. E eu escolhi Londres porque eu acho que, além de ser fascinado por Londres, eu acho que ele tem todo esse clima e essa atmosfera que uma história de vampiros pede, que é essa coisa mais sombria, essa coisa mais soturna, essa coisa que, né, mais bucólica, assim, que é aquela coisa do frio. E aquela arquitetura também, eu acho que isso remete um pouco a essa coisa mais, né, mais sombria, assim. Então eu escolhi Londres e eu ainda não fui para lá, mas estou trabalhando para ir visitar meu filho, Brian Thomas. E então assim, eu pesquisei muito sobre Londres e porque eu também, pelo fato de ter escrito a história se passar em Londres, assim, eu queria que ficasse uma coisa bem verossímil, mesmo não tendo ido lá ainda pessoalmente. Então assim, eu fiz uma pesquisa muito grande e assim, com bairros e locais que fossem coerentes com o perfil da história, assim, com o perfil de cada cena e que realmente existissem, né? Tipo, com certeza já teve algumas pessoas de Londres que leram o livro, então assim, eu quero que a pessoa lê, não, tá certo, realmente isso aí, você pega o trem tal para ir lá pro gate, não sei o que. Então assim, eu queria uma coisa que fosse bem realmente crível, mesmo misturando essa coisa da realidade, da questão da localidade com a ficção. Mas eu sempre fui fascinado. Eu sempre gostei muito das histórias da Anne Rice,
assim, tipo, Mother of the Vampires. Pra mim, ela é uma das precursoras, assim, sempre me influenciou, Vampiro Lestat, A Rainha dos Condenados. Gostei das adaptações que muita gente critica, mas eu gostei das adaptações cinematográficas também. E aqui no Brasil também eu gosto muito do André Bianco. Eu acho que ele é um cara que ele prende pra caramba, eu também gosto bastante. Então, assim, eu acho legal juntar todas essas referências assim e criar a minha própria história com um pouco da minha vibe, da minha personalidade assim e das minhas influências e usando todas essas referências, né, que eu tenho assim de fora e os seriados também, né? Eu gosto muito do Vampire Diaries, The Originals, True Blood, então eu gosto muito desse universo ficcional visual. Eu acho que tudo isso acrescenta e enriquece, né, os elementos assim para você construir a sua história. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Eu vou indo, vou me dando uma coisa nova. Não, porque realmente essa paixão que você tem pelos vampiros é a mesma que eu tenho. Tudo que você falou é o que eu assisti. Então, assim, legal. Anne Rice pra mim é, sabe, diva maior, assim, é uma coisa que, tipo, sabe, Lestat, Tom Cruise, mentira. Antes de ter Tom Cruise, né, já tinha pra mim o Lestat. Na verdade, o Entrevista com o Vampiro foi o caso contrário, porque como eu conheci com 14, 15 anos, eu primeiro vi o filme e depois eu fui atrás do livro. Então, mas foi uma paixão pela Anne Rice que eu desenvolvi por causa exatamente dos vampiros. Eu conheci outras criaturas que ela tinha criado. Ela tem livro de anjo, ela tem livro até pornô, né? Que eu também li. De fadas meio caliente, assim, meio fortinho. Eu não cheguei a ler. Eu li todos. Vou te contar que ali... É tipo 50 Shades of Grey. Você tem noção, a Bela Adormecida só acorda depois de... Opa! Não adianta beijo, não. É isso? Eu li e resenhei, ainda tive coragem de resenhar. Depois eu vou catar essa resenha. Cata lá a resenha. São os 3 dele. Não mas eu fiquei impressionada. Mas é porque ela é da igreja, hein, se ela não fosse. Oi, Evanina. Vocês não estão conseguindo ouvir? Não. Ô, gente, a tia vai puxar a orelha de vocês pra tirar a senha. Então, tá dando pra ouvir agora aí atrás? Som. 1, 2, tá ouvindo? Deixa eu ver pela Lívia. Lívia, tá me ouvindo? Tá? 1, 2, testando. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Então, me perdi aqui agora, gente. Não me lembro. Era a safadinha. Era a Bela Adormecida safada. Ela nunca me enganou, aquela de ficar dormindo. Aquele negócio de ficar dormindo, ela tava só esperando a pessoa certa. O que ela tinha naquela cama? Enfim, vamos voltar. É igual a Branca de Neve. Não queria não, quando apareceu o príncipe, acordou rapidinho. Gente, que isso, é brincadeira. Mas então, ela sempre me encantou muito assim, com as histórias dela de terror. E aí toda essa coisa de vampiro, ele começa... O Stephen King, ele tem também A Hora do Vampiro, que é um livro que eu adoro dele, que até aqui mudou de nome, que virou Salem's Lot, eu acho. E aí, tudo isso que a gente sempre ouviu de vampiro, e de Drácula, e de enfim, é uma paixão tão grande que a gente vai desenvolvendo, e que tudo bem, a pessoa vai falar, mas é Crepúsculo e tal, e depois dele virou outro tipo, muita gente começou a ler, muita gente passou a gostar e viu um lado mais romantizado. Mas você pega os vampiros portugueses do André Bianco e é uma coisa, assim, a escrita do cara é tão sensacional. Eu gosto de conhecer tudo, eu acho até que para falar mal você tem que conhecer. Não adianta você pegar e falar assim, mas esse cara, eu não vou ler nunca o livro dele. Eu não gosto dessas coisas, eu gosto de ler, até para falar mal você tem que ter conhecimento de causa, de que você leu aquele texto, de que você realmente não é a tua cara, ou que seja a sua cara, enfim. Mas sim, pra poder... E vampiro, quando você gosta, você acaba pegando tudo. Sim. Você quer saber da onde... E é muito bacana quando os autores vêm aqui, que nem é o seu caso, que a gente tem os mesmos... Pra você construir a história, você se inspirou em coisas que eu também gosto, né? Porque Anne Rice é uma senhora, então provavelmente o que ela se inspirou não é a mesma coisa se ela contar pra mim. Mas hoje em dia você pega uma autora, cara, você viu que o True Blood, o Vampire Diaries, são coisas que, sabe... Cara, o Jane Smith, eu adoro essa mulher, eu acho que ela escreveu tão bem, ela montou tanto uma história. Olha, vocês vão me matar, mas eu sei, tem o Ian Somerhalder, tem o Paul Wesley, mas, cara, o livro é muito melhor do que o seriado. Eu gosto muito. Tudo bem, The Originals é maravilhoso, ele não tem livro, assim, foi criado depois, né? É um spin-off da série. Sim, mas tudo tão bom. A série da Michelle Mead também, o beijo Academia de Vampiros, maravilhosa, como escreve essa mulher.
Então, assim, eu acho que é todo um apanhado de coisas que a gente tem. Sim. Eu acho que nunca tem limite pra falar de um assunto. Claro. Não, porque é vampiro. Não. Se você escreve bem, se você tem ideia, se você tem aquele, sabe, é o potencial, assim, se você tem toda aquela bagagem, tem ainda assunto pra rodar.